Jesus revelou um segredo tão poderoso que transformou homens comuns em portadores da abundância celestial. E quase ninguém hoje lembra disso. Se você entender este princípio, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você tem corrido atrás de tesouros que desaparecem enquanto ignora uma riqueza eterna que está ao seu alcance. Jesus revelou um segredo aos seus discípulos que pode mudar tudo. Hoje, você vai descobrir. Quantos de nós temos corrido atrás de coisas que jamais nos satisfazem? Quantos de nós temos buscado tesouros que se desfazem como fumaça ao vento? Hoje, vou lhes revelar um segredo que o próprio Jesus compartilhou com aqueles que andaram ao seu lado. Um segredo que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a vida, os bens materiais e a verdadeira riqueza que vem do alto. Há uma fome no coração humano que nenhum banquete terreno consegue saciar. Há uma sede na alma que nenhuma fonte deste mundo pode apagar. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje, com a sinceridade de quem conhece tanto as lutas quanto as vitórias da jornada cristã. Charles Spurgeon, aquele pregador extraordinário que o mundo conheceu como o príncipe dos pregadores, costumava dizer que a maior parte da miséria humana vem de buscarmos satisfação nas coisas erradas. Ele entendia profundamente que o coração humano foi criado com um vazio que só Deus pode preencher, e que todas as nossas tentativas de encher esse vazio com as coisas deste mundo resultam em frustração e desapontamento. Spurgeon pregava com uma convicção ardente de que a verdadeira abundância não se mede pelo que guardamos nos cofres, mas pelo que cultivamos no espírito. Ele viveu isso na prática, e seus sermões ecoam até hoje porque tocavam na ferida que todos carregamos, o desejo de algo mais, de algo maior, de algo eterno. Quando Jesus reuniu seus discípulos e começou a ensiná-los sobre o reino dos céus, ele não estava apenas transmitindo informações teológicas. Ele estava revelando um modo completamente novo de existir, de pensar, de valorizar. Era uma revolução silenciosa que começava no coração e se espalhava para toda a vida. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, o Mestre nos diz algo profundo e libertador. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Percebam a sabedoria nestas palavras. Jesus não está condenando a provisão material ou dizendo que devemos viver na miséria. Ele está apontando para algo muito mais profundo. Ele está revelando onde devemos investir nossa energia, nossa atenção, nosso amor. Ele está nos mostrando que existe uma economia celestial que funciona com princípios completamente diferentes da economia terrena. A abundância celestial não diminui quando é compartilhada. Ela se multiplica. Não envelhece com o tempo, ela se renova. Não pode ser roubada por ninguém, porque está guardada em um lugar seguro demais para qualquer ladrão alcançar. Este é o segredo que transforma mendigos em príncipes do reino, que transforma corações vazios em fontes transbordantes de alegria. Mas o que é exatamente essa abundância celestial? Como ela se manifesta em nossa vida prática? Como podemos conquistá-la sem cair nas armadilhas do materialismo espiritual, onde transformamos até as bênçãos de Deus em objetos de consumo? Essas são perguntas honestas que merecem respostas honestas. A abundância celestial começa com uma mudança radical de perspectiva. É quando paramos de medir nossa vida pelo quanto temos e começamos a medi-la pelo quanto somos em Cristo. É quando deixamos de avaliar nosso sucesso pelas conquistas visíveis e começamos a valorizar as transformações invisíveis que acontecem no caráter, na fé, no amor. Jesus ensinava constantemente sobre esse reino invertido, onde os últimos são os primeiros, onde servir é reinar, onde perder a vida é ganhá-la. Para os discípulos, criados em uma cultura que valorizava poder, prestígio e posses, essas palavras eram revolucionárias. E para nós, vivendo em uma sociedade obcecada por status, aparências e acúmulo, essas mesmas palavras continuam sendo revolucionárias. Lembro-me de Spurgeon novamente,
quando ele afirmava que muitos cristãos vivem como mendigos quando poderiam viver como filhos do Rei. Não porque Deus seja avarento em suas bênçãos, mas porque nós mesmos limitamos nossa capacidade de receber ao insistirmos em buscar as coisas erradas, nos lugares errados, pelos motivos errados. A verdade é que fomos chamados para uma vida abundante. Jesus mesmo declarou em João capítulo 10, versículo 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas essa abundância não é a que os comerciais de televisão prometem. Não é a que os pregadores da prosperidade vendem. É algo infinitamente mais valioso, mais profundo, mais duradouro. É a abundância de paz em meio às tempestades. A abundância de alegria que não depende das circunstâncias. A abundância de propósito que dá sentido até aos dias mais difíceis. A abundância de amor que transforma relacionamentos. A abundância de esperança que mantém nossos olhos fixos no horizonte eterno, mesmo quando o presente parece sombrio. Quando Jesus revelou aos discípulos os princípios do reino, ele estava entregando a eles as chaves de um tesouro inexaurível. Não era um tesouro trancado em cofres ou enterrado em campos. Era um tesouro que crescia à medida que era usado, que se multiplicava quando era compartilhado, que se fortalecia quando era testado. Pense na viúva pobre que Jesus observou no templo, lançando suas 2 pequenas moedas na caixa de ofertas. Aos olhos do mundo ela não tinha nada, mas aos olhos de Jesus ela tinha tudo, porque ela entendia o segredo da abundância celestial. Não é quanto você tem, mas quanto você está disposto a dar. Não é o tamanho da sua oferta, mas o tamanho da sua fé. Não é a aparência externa da sua riqueza, mas a realidade interna da sua generosidade. Marcos capítulo 12, versículos 43 e 44, registra as palavras de Jesus sobre aquela mulher. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa é a matemática do reino dos céus. É uma matemática que confunde os sábios deste mundo e revela os mistérios aos simples de coração. É uma matemática onde dar é receber, onde servir é liderar, onde morrer para si mesmo é encontrar a verdadeira vida. E aqui está algo que precisa ficar claro. Conquistar a abundância celestial não é um ato de manipulação espiritual. Não é uma fórmula mágica onde você dá para receber em dobro. Não é uma transação comercial com Deus. É um relacionamento de confiança, de entrega, de amor genuíno. Quantas vezes nos pegamos orando como se estivéssemos negociando com Deus? Senhor, se tu fizeres isso por mim, eu farei aquilo por ti. Mas a abundância celestial não funciona assim. Ela flui de um coração que já foi conquistado pelo amor de Cristo, que já experimentou a graça imerecida, que já entendeu que tudo o que temos e somos vem dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, revela o segredo da sua contentamento. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo descobriu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo. A abundância celestial não é afetada pelas circunstâncias externas. Ela é uma realidade interna que permanece estável mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. É uma fonte que continua jorrando mesmo no deserto. É uma luz que continua brilhando mesmo na escuridão mais profunda. Meus irmãos, se vocês desejam conquistar essa abundância, o primeiro passo é reconhecer sua pobreza espiritual. Jesus começou o Sermão do Monte dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não são os que se acham ricos espiritualmente que herdam o reino. São aqueles que reconhecem sua necessidade absoluta de Deus. Se você está assistindo a este vídeo hoje e sente que tem corrido atrás do vento, se sente que tem investido sua vida em coisas que não satisfazem, saiba que não é tarde demais para mudar de direção. O Pai Celestial está de braços abertos, pronto para lhe mostrar onde estão os verdadeiros tesouros.
pronto para encher sua vida com uma abundância que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar ou pedir. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo ensinamentos que vão fortalecer sua jornada espiritual. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, eu preparei algo especial para você. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de jornada transformadora que vão revolucionar sua vida de oração e sua comunhão com o Pai. Agora precisamos mergulhar mais fundo neste segredo que Jesus compartilhou, porque uma coisa é saber que existe uma abundância celestial, outra coisa completamente diferente é aprender como acessá-la, como vivê-la, como torná-la parte real da nossa experiência diária. Jesus não era um professor que apenas ensinava teorias abstratas. Cada palavra sua vinha acompanhada de demonstração prática. Cada ensinamento era vivido primeiro antes de ser transmitido. E quando ele falava sobre abundância, sobre tesouro no céu, sobre as riquezas do reino, ele estava falando de algo que seus discípulos podiam tocar, experimentar, viver. Veja o que aconteceu quando Pedro perguntou a Jesus sobre recompensas. Em Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro diz: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos?" Era uma pergunta honesta de um homem que havia literalmente abandonado seu negócio de pesca, sua segurança financeira, sua zona de conforto. E a resposta de Jesus foi surpreendente. Nos versículos 28 e 29, ele declara: "Em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 100 vezes tanto." Deixe essa expressão penetrar em seu coração. Jesus não está prometendo uma compensação igual ao sacrifício. Ele está prometendo uma multiplicação que desafia toda a lógica humana. Mas note bem, essa multiplicação não acontece necessariamente na mesma moeda. Pedro deixou redes de pesca e recebeu multidões de almas. Deixou um barco e recebeu a igreja inteira como herança. A abundância celestial se manifesta de formas que o mundo não consegue calcular nem compreender. É como tentar explicar a cor azul para alguém que nasceu cego. As palavras humanas ficam pequenas demais para descrever as riquezas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas existe um princípio fundamental que não podemos ignorar. A abundância celestial exige que ajustemos nossa visão. Vivemos em um mundo que nos treinou para enxergar apenas o que é tangível, mensurável, imediato. Um mundo que nos ensinou a valorizar somente aquilo que pode ser fotografado, postado nas redes sociais, exibido como troféu. O reino de Deus opera em outra dimensão. Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 21, "O reino de Deus está entre vós. Não está em algum lugar distante e inacessível. Não está reservado apenas para depois da morte. Está aqui, agora, disponível para aqueles que têm olhos para ver e coração para receber." Pense no jovem rico que se aproximou de Jesus. Ele tinha tudo o que o mundo considera valioso: juventude, riqueza, moralidade, posição social. Mas algo estava faltando. Havia um vazio que todas as suas posses não conseguiam preencher. E quando Jesus ofereceu a ele a oportunidade de trocar seus tesouros terrestres por tesouros celestiais, ele não conseguiu. Não porque Jesus fosse cruel ou insensível, mas porque o coração daquele jovem estava tão amarrado às suas posses que ele não conseguia imaginar a vida sem elas. Marcos capítulo 10, versículo 22 nos diz: "Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades." Que tragédia! Ali estava a abundância celestial sendo oferecida gratuitamente, e ele escolheu ficar com sua abundância terrestre, que um dia se transformaria em pó. Quantos de nós somos como aquele jovem? Quantos de nós seguramos com tanta força o que temos
que nossas mãos ficam ocupadas demais para receber o que Deus quer nos dar. Nossas mãos fechadas, agarradas aos nossos pequenos tesouros, impedem que as mãos de Deus possam enchê-las com suas riquezas infinitas. A abundância celestial requer mãos abertas e coração disponível. Requer que aprendamos uma nova forma de contar, de medir, de avaliar. No reino de Deus, o que você dá nunca é perdido, é investido. O que você solta nunca desaparece, é multiplicado. O que você semeia em lágrimas, você colherá em alegria. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, ele escreve: "O que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra." Essa é a economia do reino. É uma economia onde não existe escassez porque a fonte é inesgotável. É uma economia onde dar não empobrece, mas enriquece. É uma economia onde investir no eterno rende juros que jamais cessam. Mas aqui está algo crucial, que precisa ser dito com clareza. Conquistar a abundância celestial não significa desprezar o mundo material ou fingir que nossas necessidades físicas não existem. Jesus nunca ensinou uma espiritualidade desencarnada, distante da realidade prática da vida. Ele ensinou seus discípulos a orar: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Ele multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas. Ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. Ele não tinha desprezo pelo mundo físico, afinal, ele mesmo o criou. O que ele tinha era uma perspectiva correta sobre onde colocar nosso coração e nossa esperança. A questão nunca foi ter ou não ter coisas. A questão sempre foi: o que tem você? Suas posses são ferramentas que você usa para servir ao reino, ou são correntes que o prendem a este mundo? Seu dinheiro é um recurso que flui através de você para abençoar outros, ou é um ídolo que você adora em secreto? Jesus observava como as pessoas lidavam com dinheiro porque sabia que isso revelava o verdadeiro estado do coração. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, ele declara sem rodeios: "Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Mamon não é apenas dinheiro. É o espírito de ganância, de acumulação, de confiança nas riquezas. É aquela voz sedutora que sussurra que você precisa de mais um pouco, só mais um pouco, para então ser feliz. É aquela mentira que diz que seu valor está naquilo que você possui e não naquilo que você é em Cristo. A abundância celestial nos liberta dessa escravidão. Ela nos ensina a segurar as coisas deste mundo com leveza, sabendo que são temporárias, enquanto agarramos as coisas do céu com firmeza, sabendo que são eternas. Ela nos permite desfrutar das bênçãos materiais sem nos tornarmos escravos delas. Há uma alegria profunda em descobrir que você pode ser feliz com pouco porque tem muito de Deus. Há uma liberdade tremenda em perceber que sua paz não depende do saldo bancário. Há um poder incrível em reconhecer que sua identidade não está no que você veste, no que você dirige, ou em onde você mora, mas em quem você pertence. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, nos apresenta uma verdade libertadora. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Contentamento. Essa palavra soa quase revolucionária em nossa cultura, que nos bombardeia constantemente com mensagens de que nunca é suficiente. Contentamento não é conformismo, não é falta de ambição, não é preguiça espiritual. Contentamento é aquela paz profunda que vem de saber que Deus é suficiente, que sua provisão é certa, que suas promessas são fiéis. Quando Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele estava revelando um princípio fundamental da abundância celestial. Nas mãos de Deus,
o pouco se torna muito. O insuficiente se torna mais do que suficiente. O impossível se torna possível. Mas note algo importante. O milagre aconteceu quando o menino entregou seu lanche. Enquanto ele segurava aqueles 5 pães e 2 peixes, eles permaneciam apenas 5 pães e 2 peixes. Foi quando ele soltou, quando ele confiou, quando ele colocou nas mãos de Jesus que a multiplicação aconteceu. Quantos milagres estão esperando para acontecer em nossa vida, mas não acontecem porque nos recusamos a soltar? Quantas multiplicações Deus quer operar, mas não pode porque nossas mãos estão fechadas? Quantas bênçãos celestiais estão reservadas para nós, mas não as recebemos porque estamos ocupados demais correndo atrás das bênçãos terrestres? É chegado o momento de entendermos como essa abundância celestial se manifesta na prática do dia a dia. Porque uma verdade que não transforma nossa segunda-feira de manhã não é uma verdade que valha muito. Uma fé que não muda a forma como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos, é apenas teoria religiosa. Jesus foi extremamente prático em seus ensinamentos. Ele não ficou apenas nas nuvens da teologia. Ele desceu ao chão da vida real e mostrou como os princípios do céu funcionam aqui na terra. E um dos aspectos mais revolucionários da abundância celestial é como ela transforma nossos relacionamentos. Pense nisso. Quando você não está mais obcecado em acumular, quando não está mais com medo de perder, quando não está mais competindo para ter mais que seu vizinho, algo maravilhoso acontece. Você se torna livre para amar de verdade, livre para servir sem esperar retorno, livre para dar sem medir consequências. O apóstolo João capturou isso lindamente em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 16 a 18. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa é a abundância celestial em ação. Não é apenas um sentimento bonito ou uma ideia filosófica. É amor demonstrado em atos concretos. É generosidade que flui de um coração que experimentou a generosidade de Deus. É compaixão que brota de alguém que foi alcançado pela compaixão divina. Quando você entende que tudo o que você tem é graça, tudo muda. Você para de viver com punhos fechados e começa a viver com mãos abertas. Para de perguntar o que pode conseguir e começa a perguntar o que pode dar. Para de acumular para si mesmo e começa a ser canal de bênção para outros. Existe uma parábola poderosa que Jesus contou sobre um homem rico cuja terra produziu com abundância. Em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, Jesus narra a história desse homem que decidiu derrubar seus celeiros e construir maiores para guardar toda a sua colheita. E então disse à sua alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louco. Essa foi a palavra que Deus usou. Não ladrão, não assassino, não idólatra. Louco. Por quê? Porque aquele homem construiu sua vida inteira sobre uma ilusão. Acumulou para si mesmo sem perceber que nada levaria. Viveu para este mundo sem investir no próximo. Foi pobre onde realmente importava. A abundância celestial nos salva dessa loucura. Ela nos dá uma perspectiva eterna que transforma cada decisão, cada investimento, cada escolha. Quando você sabe que está apenas passando por este mundo, você não constrói celeiros, você constrói relacionamentos. Não acumula bens, você acumula tesouros eternos. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza e amor. A abundância celestial não isenta você de trabalhar, de planejar, de ser responsável. Paulo foi claro em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O cristianismo não promove preguiça ou irresponsabilidade. O que Jesus ensinou foi uma mudança de motivação, não uma fuga de responsabilidade. Você trabalha sim, você planeja sim,
Você cuida do que Deus colocou em suas mãos, sim, mas você faz tudo isso com um coração diferente, com uma motivação diferente, com uma esperança diferente. Você trabalha não para se definir pelo seu trabalho, mas para glorificar a Deus. Você planeja não por ansiedade ou medo, mas por mordomia sábia. Você cuida dos seus bens não como um avarento que acumula, mas como um mordomo que administra o que pertence ao seu Senhor. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, encontramos esta instrução preciosa: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar ao Senhor com seus bens. Isso é abundância celestial em linguagem prática. É reconhecer que tudo vem dele e para ele deve retornar. É entender que você não é dono, é administrador, não é proprietário, é mordomo. E a alegria dessa mordomia é infinitamente maior do que a ansiedade da propriedade. Porque veja, quando você se vê como dono, você carrega o peso de proteger, preservar, aumentar. A responsabilidade é toda sua. O medo de perder consome você. A comparação com outros rouba sua paz. Mas quando você se vê como mordomo, você descansa na soberania do verdadeiro dono. Você administra com fidelidade, mas dorme em paz, sabendo que o resultado final está nas mãos dele. Jesus contou outra parábola sobre um senhor que, antes de viajar, confiou diferentes quantidades de talentos a seus servos. Em Mateus capítulo 25, encontramos essa história rica em significado. Os servos que investiram seus talentos e os multiplicaram foram chamados de bons e fiéis. O servo que enterrou seu talento por medo foi chamado de mau e negligente. A abundância celestial não é estática, é dinâmica. Ela cresce, se multiplica, se expande. Deus não nos dá recursos para enterrarmos, mas para investirmos. Não para escondermos, mas para usarmos. Não para acumularmos, mas para fazermos circular no reino. E note algo importante. Cada servo recebeu de acordo com sua capacidade. Deus não espera que você produza com o que você não tem. Ele espera que você seja fiel com o que Ele colocou em suas mãos. Pode ser muito, pode ser pouco. O que importa não é a quantidade, mas a fidelidade. Há pessoas que receberam 5 talentos de capacidade, recursos, oportunidades. Há pessoas que receberam 2, há pessoas que receberam 1. E está tudo bem. O pecado não é ter pouco. O pecado é fazer pouco com o que se tem. O pecado é desperdiçar, é negligenciar, é enterrar por medo ou preguiça. A abundância celestial floresce quando você usa o que tem, por menor que seja, para a glória de Deus e para o bem do próximo. É a viúva com suas 2 moedas. É o menino com seus 5 pães e 2 peixes. É a mulher com seu frasco de perfume. É Pedro com sua confissão de fé. É João com seu evangelho escrito. É você com aquilo que Deus colocou em suas mãos neste momento. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, Paulo nos dá uma instrução transformadora. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Tudo quanto fizerdes, não apenas as coisas espirituais, não apenas as atividades da igreja, não apenas as obras de caridade, tudo, seu trabalho secular, suas tarefas domésticas, seu estudo, seu descanso, seus relacionamentos. Tudo pode ser feito como ao Senhor, e tudo se torna parte da sua jornada rumo à abundância celestial. Isso eleva o mais simples dos atos. Lavar louça como ao Senhor transforma a tarefa. Trabalhar como ao Senhor dignifica o labor. Criar filhos como ao Senhor santifica a paternidade. Servir seu cônjuge como ao Senhor glorifica o casamento. Nada é mundano demais, nada é insignificante demais quando é feito para a glória de Deus. A abundância celestial, portanto, não é algo que você alcança apenas no futuro distante. Ela começa agora, neste momento, neste dia. Cada vez que você escolhe dar em vez de acumular, você experimenta a abundância. Cada vez que você escolhe servir em vez de ser servido, você toca o céu. Cada vez que você escolhe confiar em vez de controlar, você entra no descanso divino. E quanto mais você vive assim,
mais você percebe que essa é a única forma de viver que realmente satisfaz. As outras formas prometem muito, mas entregam vazio. Prometem alegria, mas produzem ansiedade. Prometem segurança, mas geram medo. Prometem vida, mas resultam em morte. Mas a abundância celestial promete o que pode cumprir e cumpre além do que promete. Ela diz: venha e veja. Prove e veja que o Senhor é bom. Experimente esta vida invertida do reino e descubra que é a única vida que realmente vale a pena. E milhões através dos séculos provaram e testificaram. É verdade, é real, funciona. Mas precisamos falar sobre os obstáculos que encontramos nessa jornada, porque seria desonesto da minha parte pintar um quadro onde tudo é fácil, onde basta decidir viver pela abundância celestial e pronto, tudo se resolve magicamente. A vida real não funciona assim. A caminhada de fé não é um passeio no parque. Existe uma batalha real entre dois reinos, duas naturezas, duas formas de ver o mundo. E essa batalha acontece primeiro dentro de você, no território do seu coração, antes de se manifestar em suas escolhas e ações externas. Paulo descreveu essa luta com honestidade brutal em Romanos capítulo 7. Ele confessa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E conclui: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se o grande apóstolo Paulo enfrentou essa luta, podemos ter certeza de que não estaremos isentos dela. O primeiro grande obstáculo é o medo. Medo de não ter o suficiente. Medo de que Deus não proveja. Medo de que se você der generosamente, vai faltar para você. É um medo ancestral, enraizado profundamente no nosso instinto de sobrevivência. E esse medo sussurra mentiras convincentes no silêncio da noite. Jesus sabia disso. Por isso, ele falou tanto sobre não se preocupar. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 26, ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. As aves não têm conta bancária, não têm plano de previdência, não têm seguro de vida. E, no entanto, o Pai as sustenta, não porque elas sejam mais especiais que você, mas justamente o contrário. Se Ele cuida das aves, quanto mais cuidará de você, que foi criado à sua imagem, que foi comprado pelo sangue de seu Filho, que foi selado com seu Espírito. O segundo obstáculo é a comparação. Vivemos em uma era onde as redes sociais nos bombardeiam constantemente com imagens da vida aparentemente perfeita de outras pessoas. E é tão fácil cair na armadilha de comparar nossa realidade com a versão editada e filtrada da vida alheia. A comparação rouba sua paz mais rápido que qualquer outra coisa. Quando você olha para o que os outros têm, em vez de agradecer pelo que você tem, quando você mede seu sucesso pelo padrão alheio, em vez do propósito divino para sua vida, você perde o foco. E com o foco perdido, a abundância celestial se torna apenas um conceito distante em vez de uma realidade presente. Pedro experimentou isso de forma dramática. Depois da ressurreição, Jesus estava restaurando Pedro e revelando o tipo de morte que ele teria. E o que Pedro faz? Olha para João e pergunta: Senhor, e deste que será? A resposta de Jesus foi direta e necessária: que te importa a ti? Segue-me tu. Registrado em João capítulo 21, versículos 21 e 22. Que te importa? Palavras duras, mas libertadoras. Sua jornada é sua. Seu chamado é seu. Sua provisão é sua. Sua abundância é sua. Pare de olhar para o lado, medindo, comparando e invejando. Olhe para cima, para aquele que conhece perfeitamente o que você precisa e quando você precisa. O terceiro obstáculo é a ingratidão. É impressionante como rapidamente nos acostumamos com as bênçãos de Deus. O milagre de ontem se torna a rotina de hoje. A provisão abundante de hoje se torna a expectativa mínima de amanhã. E sem gratidão, não há contentamento. Sem contentamento, não há paz. Sem paz, não há abundância real.
Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas, não apenas quando as circunstâncias são favoráveis, em tudo. Gratidão é uma escolha deliberada, não um sentimento espontâneo. É decidir enxergar a mão de Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido. É reconhecer que até nas provações há propósito, até nas perdas há lições, até nos desertos há preparação para a terra prometida que virá. Quando você cultiva um coração grato, algo sobrenatural acontece. Seus olhos começam a ver bênçãos, onde antes só via problemas. Suas palavras começam a declarar abundância, onde antes só declarava escassez. Sua vida inteira começa a se alinhar com a perspectiva do céu, em vez da perspectiva da terra. O quarto obstáculo, e talvez o mais sutil, é a religiosidade vazia. É possível conhecer todos os versículos sobre abundância, frequentar todos os cultos, cantar todos os hinos, e ainda assim viver com um coração pobre. É possível ter aparência de piedade, mas negar o poder transformador dela. Jesus foi extremamente duro com os fariseus exatamente por isso. Eles tinham a forma da religião, mas não a substância. Tinham o ritual, mas não o relacionamento. Tinham a letra, mas não o espírito. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus os confronta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. A abundância celestial não vem de seguir fórmulas religiosas, vem de um relacionamento vivo com um Deus vivo, vem de caminhar com Ele, falar com Ele, ouvi-lo, obedecê-lo. Não por obrigação, mas por amor, não por medo, mas por gratidão. Não para conseguir algo, mas porque já recebeu tudo em Cristo. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa ser perfeito para experimentar a abundância celestial. Você não precisa ter tudo resolvido, todas as dúvidas esclarecidas, todas as lutas vencidas. Você precisa apenas ser honesto com Deus sobre onde está e estar disposto a caminhar com Ele para onde Ele quer levá-lo. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, não era perfeito. Longe disso. Mas ele tinha algo que agradava a Deus, um coração quebrantado e contrito. Em Salmos capítulo 51, versículo 17, ele escreve: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não está procurando pessoas que têm tudo junto. Ele está procurando pessoas que reconhecem sua necessidade dele. Não está procurando fortes que não precisam de ajuda. Está procurando fracos que sabem que sem ele nada podem fazer. A abundância celestial não é para os que se acham merecedores. É para os que reconhecem que são imerecedores, mas mesmo assim são amados. Não é para os que têm muito a oferecer. É para os que oferecem o pouco que têm com fé de que Deus pode multiplicar. Pense em Moisés diante da sarça ardente. Deus o chamou para libertar Israel e Moisés respondeu com todas as suas limitações: Quem sou eu? Eu não sei falar bem. E a resposta de Deus não foi: Você está certo, melhor chamar outra pessoa. Foi: Eu serei contigo. Registrado em Êxodo capítulo 3. Eu serei contigo. Essa é a essência da abundância celestial. Não é sobre o que você tem ou deixa de ter. É sobre quem está com você. Não é sobre suas capacidades, mas sobre a capacidade dele, operando através de você. Não é sobre seu poder, mas sobre o poder dele sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. Paulo aprendeu isso através de um espinho na carne que Deus se recusou a remover. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele relata a resposta de Deus: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo faz uma declaração surpreendente: De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gloriar-se nas fraquezas. Que conceito revolucionário! O mundo nos ensina a esconder nossas fraquezas, a fingir que somos fortes, a manter as aparências. Mas no reino de Deus,
Nossa fraqueza se torna o espaço onde o poder divino pode se manifestar plenamente. Quando você para de tentar impressionar a Deus com suas capacidades e simplesmente se entrega a Ele com suas limitações, algo poderoso acontece. Você sai do caminho e deixa Deus trabalhar. Você para de competir e começa a cooperar. Você deixa de ser o herói da história e permite que Deus seja glorificado. E nessa entrega, nessa rendição, nessa humildade genuína, a abundância celestial flui como um rio que não pode ser contido, porque finalmente você removeu as barragens do orgulho, do medo, da autossuficiência. Finalmente você abriu as comportas da fé, da confiança, da dependência total em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. O segredo que Jesus revelou aos seus discípulos agora está diante de você. A abundância celestial não é um sonho distante, mas uma realidade presente para aqueles que escolhem viver pelos valores do reino. Agradeço do fundo do coração por você ter caminhado comigo através desta mensagem. Se ela tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar nos comentários como Deus tem falado com você. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Pai, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Até breve.